Olá, eu sou Fabiana Lemos, sou fonoaudióloga, sou mestranda em fonoaudiologia pelo Programa Associado de Pós-Graduação da UFRN e UFPB. Também sou pesquisadora do LAIS, da Base de Pesquisa Audição e Linguagem, que é coordenado pela professora doutora Sheila Balen, e ela também orientou a elaboração dessa web palestra de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o teste da orelhinha e suas etapas. Os objetivos de aprendizagem desse conteúdo de hoje são conhecer a importância do teste da orelhinha para todos os recém-nascidos, conhecer as etapas do teste da orelhinha, entender o papel da família e da equipe de saúde nesse processo de triagem auditiva neonatal. Os objetivos do teste da orelhinha são identificar, diagnosticar e intervir naqueles bebês que tenham algum tipo de alteração auditiva de forma precoce. O teste da orelhinha ele é um dos muitos testes de triagem que todo recém-nascido ele deve fazer. Esse processo de triagem é o momento em que a gente avalia uma população inteira, no nosso caso, todos os recém-nascidos, a fim de identificar dentre todos esses um grupo menor que tenha mais possibilidade de ter ou de desenvolver algum tipo de alteração. E somente esse grupo ele vai ser encaminhado para uma avaliação mais detalhada da audição. Ele vai ser encaminhado para um diagnóstico audiológico. Desse grupo que foi avaliado para diagnóstico audiológico, a gente vai identificar aqueles bebês que realmente tenham uma perda auditiva e eles vão ser encaminhados para um programa de intervenção precoce. Esse teste ele ficou mais conhecido e mais popular quando foi sancionada a Lei Federal número 12.303, no ano de 2010, que tornou obrigatório a realização do exame de emissões otoacústicas evocadas em todos os hospitais e maternidades brasileiras para todos os recém-nascidos e isso de forma gratuita. É recomendado que o teste da orelhinha ele seja realizado até os 30 dias de vida do bebê, de preferência antes da alta hospitalar, para garantir que o bebê ele realmente faça o teste da orelhinha, para não ter nenhum problema aí no meio do caminho, depois que ele sair do hospital, e ele acabe não fazendo esse exame de triagem. E esse prazo, esse período, ele é preconizado pensando naqueles bebês que possam ter realmente uma alteração auditiva, para que eles sejam diagnosticados precocemente. Esse período de diagnóstico precoce ele é muito importante para garantir que os bebês com perda auditiva eles tenham condições de se desenvolver semelhante ou até mesmo igual a algumas crianças ouvintes. O ideal é que esses bebês eles façam a fase da triagem auditiva até os 30 dias, que eles, se tiverem alguma alteração, eles sejam encaminhados para o diagnóstico até o final do 3º mês, e se tiver uma alteração no diagnóstico, que ele seja encaminhado para intervenção no máximo até o início do 6º mês de vida. Isso é importante para que a gente aproveite o período de maior plasticidade neural do bebê. Os primeiros meses de vida são comprovadamente, Yoshinaga e Tano, em 1998, já comprovou isso com pesquisa, que esses primeiros meses eles são fundamentais para o desenvolvimento da audição e da linguagem da criança que vai estar em processo de reabilitação. Esse processo ele vai ajudar muito no desenvolvimento na reabilitação, porque o cérebro do bebê ele é como se fosse uma esponjinha, ele absorve todas as informações de maneira muito mais rápida, muito mais fácil, ele se adapta muito melhor a esse processo, essa mudança, né, que vai acontecer durante esse processo de reabilitação precoce. Então, essa criança ela tem que aproveitar ao máximo esse período de maior plasticidade neural para receber o máximo de estimulação possível nesse período. O teste da orelhinha ele faz parte de um programa maior
Ele faz parte do programa de triagem auditiva neonatal universal. Ele tem 4 etapas, que é a triagem, o diagnóstico, a intervenção e o monitoramento. Nessa etapa da triagem, nessa primeira etapa, todos os recém-nascidos, eles vão ser avaliados, vão fazer o teste da orelhinha, e vai ser nessa fase em que vai ser realizada a anamnese, que é uma entrevista para a investigação dos indicadores de risco para deficiência auditiva. Nesse momento, a gente investiga várias informações sobre o histórico da gestação, sobre a saúde da mãe, a saúde do bebê durante esse período, busca informações sobre a saúde do bebê no momento do parto, no momento do pós-parto também. De acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com um documento que ele publicou em 2012 com o objetivo de orientar a realização do teste da orelhinha, é considerado indicador de risco para a surdez a preocupação dos pais ou familiares com o desenvolvimento da audição e da linguagem da criança, né, se houver alguma suspeita por parte desses familiares, se tem algum antecedente familiar de surdez permanente que venha desde a infância, né, não entra aí aqueles casos de surdez por idade, que é comum nos idosos, nem os casos de surdez que são adquiridas por conta de algum problema, de alguma situação durante o crescimento. Também é considerado indicador de risco para perda auditiva a permanência desse bebê na UTI por mais do que 5 dias, as infecções congênitas, que é a toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus, a herpes, a sífilis e o HIV. Também anomalias craniofaciais, que são malformações envolvendo a parte da orelha e do osso temporal, as síndromes genéticas, que são conhecidas já por virem junto com a deficiência auditiva, os distúrbios neurodegenerativos, infecções bacterianas ou virais pós-natais, isso é muito importante observar, como, por exemplo, o citomegalovírus, a herpes, o sarampo, a varicela, a meningite. Também é considerado indicador de risco o traumatismo craniano e a quimioterapia. Após essa fase da anamnese, a gente vai identificar e classificar esses bebês em 2 grupos. O grupo sem risco, que é um grupo que não apresentou nenhum desses indicadores que a gente acabou de falar, e o grupo com risco para perda auditiva, que é aqueles bebês que tiveram um ou mais daqueles indicadores que a gente acabou de ver, que são orientados pelo Ministério da Saúde. O grupo que foi classificado como sem risco, ele vai ser avaliado através do exame de emissões otoacústicas evocadas, que é esse exame que aparece aqui nessas 2 fotos. Esse exame ele é realizado pela maioria dos bebês que fazem o teste da orelhinha. E ele verifica como está o funcionamento das células sensoriais da audição, que são essas células aqui, que ficam dentro da cóclea, que é esse órgão que tem um formato de caracol, ele fica aqui na nossa orelha interna. É aqui na cóclea que acontece a maioria das perdas auditivas identificadas nos bebês. Para fazer esse exame de emissões, a gente vai colocar uma sonda, que na verdade é um fone, aqui nessa parte do ouvido. Essa sonda, ela vai emitir um estímulo sonoro, que vai passar por todas essas estruturas e chegar aqui na cóclea, vai estimular as células ciliadas que estão aqui dentro da cóclea. Se elas estiverem normais, elas vão reagir fazendo um movimento de contração e emitir um som também. E aí, essa mesma sonda que está aqui, ela vai captar essa resposta das células, o equipamento ele vai processar essa informação e vai mostrar lá na tela se o exame dessa criança está normal. Então, para quem tinha essa curiosidade de saber, principalmente as mães, de saber como é que sabe se a criança está ouvindo, é dessa forma que acontece o processo. Já os bebês que durante a triagem, depois da anamnese, eles foram classificados como bebês com risco para perda auditiva,
eles vão fazer um exame diferente. Eles vão ser avaliados através do exame de potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático. Esse exame ele vai avaliar uma parte do sistema auditivo que o primeiro exame não avalia, é essa parte que vem aqui depois da cóclea, que é o nervo auditivo, que vai transmitir o som para outras estruturas também do nosso sistema auditivo. Então, esse exame ele avalia essa região depois da cóclea, que o outro exame ele não avalia. Aqui também tem um fone que vai emitir um som, um estímulo, só que nós temos também eletrodos que são colados na pele da criança. Esses eletrodos eles vão captar as respostas do som no momento em que ele passar em determinadas estruturas. Ele vai captar essa resposta, o equipamento também vai processar essa informação e ele vai mostrar na tela qual foi o resultado do exame do bebê. Essa é uma avaliação mais específica, porque esses bebês com indicador de risco, eles têm mais probabilidade de apresentar uma alteração auditiva nessa região aqui depois da cóclea, que a gente chama de alterações retrococleares. Então, para identificar esses bebês com esse tipo de perda auditiva, a gente teria que avaliar essa região, por isso tem que ser com esse outro equipamento que avalia essa região específica. No programa de triagem, durante a etapa da triagem, aqueles bebês que são classificados como sem risco, eles fazem o teste da orelhinha e se eles passarem, se o resultado do bebê do exame do bebê ele for normal, a gente classifica esse bebê como passou no teste da orelhinha, passou na triagem auditiva neonatal. A família ela vai ser orientada quanto ao desenvolvimento e ao acompanhamento da audição e da linguagem dessa criança, e essa criança vai receber uma alta do programa de triagem auditiva neonatal e vai ser acompanhado na atenção básica. Agora, se o resultado do exame dela der alterado, a gente vai classificar como falha no teste da orelhinha, e essa criança ela vai ser encaminhada para um reteste, que é um segundo teste para confirmar o resultado do primeiro exame. Esse reteste ele deve acontecer com 15 a 30 dias e ele é necessário porque muitos dos bebês que falham nessa primeira etapa do teste é por conta de presença de líquido amniótico ou vernix no conduto auditivo. E esse líquido ele obstrui a passagem do som que sai do equipamento para estimular o ouvido da criança. Aí a gente não consegue fazer essa estimulação. Por isso que é preciso fazer um reteste para confirmar se esse resultado foi uma alteração passageira por conta daquele líquido ou se realmente essa criança ela tem algum tipo de alteração auditiva que precisa ser melhor investigada. Se nessa etapa do reteste o bebê falhar novamente, aí ele vai ser encaminhado para o diagnóstico audiológico, para fazer uma avaliação mais detalhada, e eu vou explicar daqui a pouco mais detalhadamente como é essa fase do diagnóstico audiológico. Se esse bebê, durante a triagem, ele foi classificado como um bebê de risco para perda auditiva, ele vai fazer a avaliação dele. Se ele passar, se o exame der normal, ele passar no teste da orelhinha, mesmo assim ele vai ser monitorado e acompanhado, porque ele tem um indicador de risco. Então, ele vai ter que fazer uma nova avaliação no período de 1 ano de vida, entre 7 e 12 meses, ele vai fazer uma avaliação audiológica e ele também vai continuar sendo acompanhado na atenção básica mensalmente quanto ao desenvolvimento das habilidades auditivas. Agora, se essa criança ela falhar no teste da orelhinha, vai fazer um reteste também. Se o reteste der alterado, aí ele vai ser encaminhado para o diagnóstico audiológico para confirmação ou não dessa perda auditiva, vai ser encaminhado para o serviço especializado de saúde auditiva para fazer essa avaliação diagnóstica. Na segunda etapa do programa, que é o diagnóstico, a etapa do diagnóstico, a criança ela vai ser
avaliada de maneira mais detalhada, vai fazer uma avaliação audiológica completa com vários exames para confirmar essa perda, e ela também vai passar pelo médico otorrinolaringologista para dessa forma ser fechado um diagnóstico para concluir se ela tem realmente uma perda auditiva ou não. Se nessa etapa do diagnóstico for confirmado que a criança ela tem uma perda auditiva, ela vai ser encaminhada para a terceira etapa, que é a etapa da intervenção. A intervenção ela é composta pela parte da protetização, que é a seleção e indicação do uso do aparelho auditivo, e a terapia fonoaudiológica. A criança ela pode usar aparelho auditivo ou implante coclear. Aquelas crianças que não tiverem um benefício, crianças com perda auditiva bilateral, severa, profunda, ou por algum motivo não tiverem um benefício com o aparelho auditivo tradicional, elas podem ser indicadas de acordo com a avaliação da equipe médica para realizar o implante coclear, que é como se fosse um aparelho auditivo, só que implantado cirurgicamente. É o que é muito conhecido como ouvido biônico. E após essa fase da protetização, a criança vai realizar também a terapia fonoaudiológica para a reabilitação da audição e da linguagem. Ela vai desenvolver as habilidades auditivas, ela vai começar a ouvir, aprender a ouvir e, consequentemente, desenvolver a fala, que é uma consequência da audição. Na quarta etapa, que é a etapa do monitoramento auditivo, toda criança do grupo que faz parte do grupo de risco, ela deve ser avaliada pelo menos uma vez no primeiro ano, entre a idade de 7 e 12 meses, sendo melhor que ela faça com 7 meses, pensando naquelas crianças que tenham perda, e quanto antes a gente diagnosticar, melhor. A avaliação nesse momento é uma avaliação diferente do que ela já fez. Ela vai fazer um exame de audiometria com reforço visual, que é uma audiometria adaptada para a criança fazer, para que ela consiga responder. E ela vai avaliar também através do exame de imitanciometria, que é um exame que vai investigar a orelha média, para ver se não tem nenhum problema condutivo que possa estar interferindo na passagem desse som de forma adequada. Em qualquer momento, durante a avaliação dessa criança, dos bebês que fazem o processo de teste da orelhinha de triagem auditiva neonatal, se houver alguma suspeita de que a criança ela não esteja ouvindo bem, ou por parte da família, ou por parte de profissionais da saúde que acompanham essa criança, até mesmo escola, essa criança ela deve ser encaminhada para uma nova avaliação auditiva nos serviços especializados em saúde auditiva. E toda criança, principalmente, que passar no teste da orelhinha, que não fizer parte de nenhum grupo de risco para perda auditiva, ela deve ser acompanhada na unidade básica de saúde quanto ao desenvolvimento das habilidades auditivas, isso de forma mensal, pelo menos durante o primeiro ano de idade dessa criança. Porque acontece muito, infelizmente, dessas crianças que passam no teste da orelhinha e que não fazem parte do grupo de risco, delas apresentarem uma perda auditiva após o teste da orelhinha, e por ser uma perda, às vezes, tardia, uma perda que é progressiva, ela não apareceu no momento do teste da orelhinha, ou então porque a criança foi exposta a alguma situação de risco para a audição ao longo do crescimento dela aí nos primeiros anos de vida, essas perdas elas acabam sendo demorando a ser identificadas, porque essas famílias elas ficam com uma falsa ilusão de que pelo fato de estar normal no dia do teste da orelhinha, isso seria uma garantia de que a audição dessa criança ela estaria normal pelo resto da vida, para sempre. Mas não, o resultado do teste da orelhinha, ele garante aquele momento. Ele não tem condições de predizer uma condição futura sobre a audição dessa criança. Então, é fundamental que essas famílias elas acompanhem o desenvolvimento dessa criança, independente se ela tem indicador de risco ou não. Elas podem seguir
esse documento aqui, que são os marcos do desenvolvimento da audição e da linguagem, que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2006, que é para acompanhar se essas crianças elas estão desenvolvendo de acordo com o que é esperado para cada idade, e aí identificar possíveis alterações, caso haja alguma alteração, depois do período do teste da orelhinha, e se a gente identifica precocemente, consegue intervir precocemente e minimizar os impactos que uma perda auditiva podem provocar no desenvolvimento da audição e da linguagem de uma criança. No processo de acompanhamento, a orientação que é dada à família, ela é fundamental, é uma parte fundamental do programa de triagem auditiva neonatal. Eu particularmente acho que essa orientação ela é tão importante quanto o exame em si, porque é a chance que se tem de empoderar essa família, de instrumentalizá-la para que ela seja mais ativa no acompanhamento da saúde auditiva das suas crianças, no desenvolvimento da linguagem delas. Elas precisam ficar bem cientes disso, dessa importância desse acompanhamento por parte delas, porque ninguém tem mais informação e informações tão ricas sobre o desenvolvimento dessa criança do que a própria família. Outra coisa muito importante durante o acompanhamento é o acompanhamento do processo de triagem da criança por todos os profissionais da equipe de saúde que acompanha essa criança após o teste da orelhinha. É importante que seja pediatra, enfermeiro, que quem tem acesso a essa criança nos retornos que ela faz, que consiga acompanhar na carteirinha de saúde dessa criança se está registrado que ela fez o teste da orelhinha, qual foi a conduta que a equipe do teste da orelhinha sugeriu, o que eles anotaram lá, qual foi o exame que ela fez, se foram as emissões, se foi o PEAT automático. É importante porque acontece muito a evasão para aqueles que têm algum retorno, ou que seja para monitoramento, ou que seja para reteste, e até mesmo evasão no diagnóstico, na fase de diagnóstico. Então, esse apoio da equipe de saúde, acompanhando, se está registrado, observando o que tem para essa criança fazer, se ela foi indicada para fazer mais alguma etapa, se ela agendou, se não agendou, se compareceu, se faltou, se tiver oportunidade, tentar reagendar e reforçar bastante com a família a importância dessa criança, fazer a triagem completa, todas as etapas, se ela teve alguma indicação para outras etapas, que ela conclua todo esse processo do programa de triagem auditiva neonatal. Esses dois acompanhamentos, eles são realmente muito importantes nesse programa de triagem auditiva neonatal. E aí, para a gente finalizar, vamos fazer uma síntese para tentar reforçar aqui as informações que a gente passou. Eu vou relembrar as 4 etapas do programa de triagem auditiva neonatal. A primeira etapa é a triagem, onde a gente vai identificar os grupos que têm risco para perda auditiva e os grupos que não têm nenhum tipo de risco. Se durante a triagem o bebê ele é classificado no grupo sem risco para perda auditiva, ele faz o exame do teste da orelhinha e ele passa no teste da orelhinha, ele vai receber uma orientação e vai ser acompanhado. Se esse bebê ele faz o teste da orelhinha e ele falha, ele vai ser encaminhado para um reteste com 15 ou 30 dias. Nesse reteste, se ele passar, ele vai receber alta e vai para o acompanhamento na unidade básica de saúde. Se ele falhar, ele vai ser encaminhado para a etapa do diagnóstico. No diagnóstico, a gente vai identificar se essa criança realmente tem uma perda. Se ela tiver uma perda, ela vai ser encaminhada aqui para a intervenção com o fonoaudiólogo, a depender do que a família optar, se vai ser pela oralização dessa criança, pela reabilitação.
E se no diagnóstico ela for classificada como sem perda, ela vai para o acompanhamento na unidade básica de saúde, o acompanhamento mensal quanto ao desenvolvimento das habilidades auditivas. Durante essa triagem, se essa criança foi classificada como grupo de risco para perda auditiva, ela faz o teste da orelhinha. Se ela passar, mesmo assim ela vai para o monitoramento, que é uma avaliação auditiva, pelo menos uma avaliação auditiva no primeiro ano de vida, com outros exames auditivos, e também vai ficar no programa de acompanhamento na atenção básica. Se essa criança fez o exame e falhou, ela vai ser encaminhada para o reteste. Na etapa do reteste, que deve acontecer de 15 a 30 dias, se ela passar, ela também vai continuar, vai fazer o monitoramento e vai continuar sendo acompanhada na unidade básica de saúde. Se ela falhar no teste da orelhinha, ela vai ser encaminhada para a etapa do diagnóstico. No diagnóstico, ela vai ser identificada como uma criança com perda ou sem perda. Se for identificada sem perda, vai ser monitorada, que é a realização de uma avaliação auditiva no primeiro ano de vida, e o acompanhamento na unidade básica de saúde quanto ao desenvolvimento das suas habilidades auditivas. Agora, se ela for classificada como uma criança com perda auditiva, ela vai ser encaminhada para o programa de intervenção precoce com a equipe de fonoaudiologia, caso a opção da família seja pela oralização dessa criança. E quero finalizar reforçando o papel importantíssimo da família no processo de acompanhamento da audição e da linguagem da criança, a importância da gente empoderar essa família e instrumentalizá-la para que ela seja mais ativa no acompanhamento dessa criança, e também o importantíssimo papel da equipe de saúde que acompanha essa criança depois do teste da orelhinha, nos vários retornos que a criança tem de acompanhamento, para que a gente garanta que todo o processo de triagem auditiva neonatal ele seja feito do início ao fim e que a gente consiga identificar e intervir naquelas crianças que têm algum tipo de alteração de forma precoce, garantindo os melhores resultados possíveis para o desenvolvimento dessa criança. Aqui as nossas referências. Agradeço muito a sua atenção e até a nossa próxima web palestra.